Hã? Vamos lá. Beleza, falamos aqui mais ou menos um resumo, como é que funciona o Colégio Militar, os nossos valores, né, o histórico aqui do Colégio de São Mateus, o estudo de caso. E aí fica a pergunta, e a eficiência, né? Temos aqui alguns autores que defendem essa participação da sociedade como uma inferência legítima para aplicação e avaliação de uma política pública. O Colégio Militar é ou não é uma política pública? É uma política pública. Então a gente precisa estar antenado com a sociedade e observando a percepção da comunidade sobre essa política pública, para saber se é bom, se aumenta, se expande, se retrai, se tira, se desmobiliza, né? Se acaba, se não renova, certo? Então, ao longo, vocês lembram que nós começamos dia 2 de agosto de 2022. Então, ao longo dos 8 meses de 2022, a gente aplicou uma pesquisa com os pais para saber como estava a evolução comportamental dos alunos, certo? Através de Google Forms, né? Pelo WhatsApp, mandamos para todo mundo e todo mundo foi respondendo. Então, as perguntas foram: como está o interesse do seu filho em ir para a escola todos os dias? Você sabe que a evasão escolar é um dos problemas mais graves hoje do sistema educacional. Evasão escolar, principalmente nas séries finais, né? 9º ano, ensino médio, nem se fala, né? Então, como está o interesse dele ir todo dia para a escola, né? Será que depois do colégio militar ele está mais animado? Será que com o colégio militar ele está mais... não quer ir para a escola? Né? Vocês têm essa... Será qual foi esse resultado? Vocês têm ideia do que os pais disseram? Né? Isso é importantíssimo. E a gente, né, Moura? Moura estava falando aqui do conhecimento científico. A gente precisa dar esse viés científico e tentar entender como está a percepção da comunidade e o resultado da política pública. Não adianta a gente ficar aqui dizendo que está tudo muito bom, tudo muito bonito, mas a comunidade insatisfeita e os alunos querendo fugir da escola. Concorda? Não adianta. Então, as perguntas foram essas, né? Que horas já são aí? Já falei 1 hora e pouca, né? Vamos lá. Então, quem respondeu a pergunta? No mês de junho, 457 pais. No setembro, 477. No mês de dezembro, 500. Eu acho que ela acordou. Olha só. Pessoal, porque eu antigamente, há muito tempo atrás, eu era músico. Tocava nas bandas e tal. Mas estou enferrujado demais. Olha só. Na primeira pesquisa, logo no mês de maio, olha só aqui, ó. Logo na primeira pesquisa, no mês de maio, 84% dos pais afirmaram que os alunos estavam mais interessados. Mais interessados por quê? Eram os mesmos professores, né? É o mesmo livro didático, é a mesma sala. Claro, a prefeitura deu uma reformada, né? Entrou ali a câmera, mas a câmera não favorece o aluno não gosta muito de câmera, né? Mas com tudo isso, a dinâmica nova, a farda nova, a entre forma, que é o xerife, e vamos ver que é um xerife melhor, e eu não quero ser anotado, o outro que não sei o que, vocês estão entendendo? Então, essa dinâmica deu aquela oxigenada. E essa é a minha inferência. Eu entendo que devido a essa dinâmica, os alunos passam a ter um pouco mais de interesse em ir para a escola todos os dias. Em relação no interesse das tarefas, atividades de casa, os estudos, os trabalhos, as pesquisas, mais uma vez, a maioria dos pais, e observem que foi crescendo. Esses dados eu posso disponibilizar depois, o link para poder vocês terem acesso, quem quiser, ao questionário, todas as respostas, para vocês olharem. Então, 88, 83, 86% disseram que os alunos estão o quê? Fazendo mais atividade. Vocês acreditam que teve uma vez que o professor passou uma atividade de matemática para o 7º ano. Aí da turma, só 2 alunos fizeram atividade. Só 2 alunos. Aí o professor veio e disse: capitão, foi lá na sala o professor. E olha que ele não era nem muito favorável não, esse negócio. Esses alunos não fizeram atividade, passei uma atividade desde quinta-feira retrasada até hoje, só 2 alunos fizeram.
Isso era uma quinta-feira. E os alunos do vespertino. Aí na hora da liberação, botei tudo em forma. Cadê os 2 alunos que fizeram a atividade? Amanhã, todos vocês aqui, 7 horas da manhã, para vir para a escola. Nós vamos fazer essa atividade aí. Aí quando deu no outro dia, tava todo mundo lá. Peguei a sala que tava, uma salinha que estava quente, sem ar-condicionado, botei eles tudinho lá dentro, vamos embora resolver. Era um exercício básico, muito simples, com questões de equação de primeiro grau. Só para descobrir o X. Só para dizer onde estava o X. Passa o número para o outro membro, né? E descobre que é o X. Só isso. X mais 2 igual a 5. X é igual a 5 menos 2. Só isso. Aí, bota o menino com calor. Não, vamos fazer todas as questões. Só vamos sair depois que todo mundo fizer todas as questões. Aí eu disse, comigo, disse, vocês podiam ter feito em casa, deitado no sofá, de perna para riba, né? Mas não fizeram. Da próxima vez vai ser no sábado. Vamos chamar num sábado, num domingo. Aí passou no outro semana, eu olhei o professor. E aí, professor? Não, agora está todo mundo fazendo tudo quanto tem atividade. E pronto. Se o professor pedir socorro, acionar, a gente não tem como e está adivinhando. E lá, professor... Mas peça ajuda. Até nessas partes de atividade é previsto no regulamento, o aluno que deixar de fazer suas atividades é uma falta disciplinar. E a gente nem aplicou punição. Como era a turma toda, aí ia ser muito papel, né? Muita advertência, era a turma todinha. Não, bora fazer melhor, chamar os alunos tudinho. E pronto, melhorou. E aí o aluno começa a se interessar até mais para fazer a atividade dele, porque se não fizer atividade em casa, né? Ainda corre o risco de domingo para o colégio para ter que fazer, né? Com o tenente, com o capitão, com o soldado. Em relação, isso aqui é importante, ó, em relação ao convívio com a família, né? O que as mães e os pais estão relatando? Que os alunos estão dizendo mais sim, senhor, mas não, senhor, falando com o tio de forma respeitosa, com o avô. Ora, se ele falar na escola para todo mundo sim, senhor, não, senhor, sim, senhor, não, senhor, é natural que ele olhe um tio, um avô, um pai, a mãe e fique um pouco mais respeitador. Quer dizer que eu respeito, eu chamo o monitor Atos... Monitor é Atos de Jesus? Moraes. Ah, é Moraes, que é o Atos de Jesus. Ah, eu pensei que teu nome era Atos de Jesus. Entendi. Então, se eu digo sim, senhor, não, senhor, para o monitor Moraes, eu não vou dizer sim, senhor, para meu pai, para minha mãe. Então, eu não sei, eu acho que no fundo o aluno faz uma reflexãozinha e acaba ficando um pouco mais respeitador. E a maioria dos pais, a das mães, que responderam a pergunta, disseram que os filhos ficaram mais respeitadores, né? A gente entende que é por causa disso, por conta desse respeito com os militares, né, com os professores. Tarefas domésticas, isso aqui é a questão dos afazeres de casa. Então, como eles estão fazendo faxina na escola, eles estão aqui meio que ajudando a Dona Maria, que é a zeladora da escola, não sei, mas eles estão melhorando também em casa, ajudando um pouquinho mais a mãe, varrer uma sala. Está varrendo a sala dele na escola. Aí ele às vezes varre, arruma uma cama, entendeu? Claro, isso aqui é o menino mudou da água para o vinho. Não, pessoal, isso aqui é uma percepção de melhora, entendeu? É uma inferência, numa pesquisa sendo feita, perguntando a percepção, né? Dos efeitos dessa didática, dessa metodologia, os efeitos no comportamento, na escola e em casa, né? No convívio com a família, na vida em geral. Aí notas. Nessa época, quando nós chegamos, muitos pais não tinham acesso ao sistema, que era o GEP, que é da Ergon Sistemas. Não sei qual que vocês usam aqui. É a Escola Web também? Ainda vai, né? E o município não usa nem? Qual é? Hã? Não entendi, mas tudo bem. Vamos lá. Sobre as notas, a maioria também das mães começaram a dizer, afirmaram que os alunos melhoraram nas notas. E observem que parte dessas mães não tinham acesso ali, 33% não tinham acesso. Aí a gente começa a perguntar, a gente começa a provocar e as mães começam a baixar o aplicativo. Mas deixa eu ver. E esse interesse, essa participação das mães, dos pais é fundamental. A gente não consegue disciplinar os alunos. Jonathan. Tá travando excesso aqui, cara. Não dá não, não dá não. Tem que lubrificar. Vamos lá. Deixa a moça dormir, vou atrapalhar o som dela. Em relação à timidez,
Em relação à timidez, isso aqui, pessoal, muito se deve ao aluno ser chefe de turma, certo? Isso aqui eu aposto que é por causa disso. Então, o aluno é chefe de turma, ele passa a ser chefe de turma, xerife, né? Então, ele vai para frente, ele comanda os colegas dele, ele tem que falar alto, ele tem que se posicionar, né? Ele fica meio ali no lugar mesmo do professor, ele sente um pouquinho da experiência do professor, né? À frente de uma turma, então ele pesa aquela responsabilidade dele e tal. Então, boa parte, né? A maioria dos pais também indicaram que houve uma melhora em relação à timidez dos seus filhos. Que isso é importantíssimo, pessoal, isso é importantíssimo, porque assim, o colégio militar, a gente está preocupado só com rendimento acadêmico, intelectual, científico. A gente precisa pensar no cidadão, como ele vai ser enquanto pessoa, caráter, personalidade, desenvolver os temperamentos dele, inteligência emocional, futuramente na carreira profissional, ele precisa desenvolver alguns aspectos de liderança, né, de responsabilidade. Meu filho, me avisa aí se é foto ou vídeo, viu? Em relação à capacidade de reflexão e senso crítico. Isso aqui é um dos pontos que os colégios militares são equivocadamente criticados, né? Existe uma crítica do pessoal que não gosta de colégio militar, que é natural, a gente respeita, que, porque perde senso crítico. Não é o que as mães estão dizendo. E eu nem pergunto, e a resposta, as opções de resposta nem era senso crítico especificamente. A gente botou as respostas, está defendendo suas ideias com mais firmeza, que aí qualquer pessoa leiga entende o que está sendo colocado como opção. Outro, não perceber mudança. Não, está mais retraído, né, nos seus pensamentos. Não está. Então, assim, a maioria das mães está dizendo que os filhos estão mais. E isso a gente também acredita que é muito por conta da função de chefe de turma. Que ele tem que ir para frente, ele tem que comandar. E isso, de certa forma, vai soltando, fortalecendo, né, a sua personalidade, né, a sua opinião, a sua visão de mundo. Então, existe uma crítica que, no meu entendimento, é equivocada, de que nos colégios militares existe uma perda de individualidade, de o menino perde senso crítico, porque vira um robozinho, que não sei o quê. Eu fico com o resultado da pesquisa que as mães estão dizendo que os alunos estão defendendo melhor as suas ideias. E o que a gente observa, né, lá entre os alunos, as próprias professoras dentro da sala elogiando os alunos. Alunos que eram extremamente retraídos, depois desse exercício de liderança, não sei aqui se vocês já fizeram essa observação, mas lá na nossa, muitos alunos melhoraram nesse quesito, certo? Para finalizar, a pesquisa, ainda tem 70 slides, espera aí. E, por último, em relação à responsabilidade, né? A maioria das mães também deu um sinal positivo em relação à responsabilidade. Então, pessoal, a gente encerra a apresentação de uma pesquisa, a gente entende, e isso muito por conta do Augusto Conte, do positivismo, que tudo deve ser científico. A gente não vai se conformar no senso comum de que colégio militar é só bom porque todo mundo está gostando e porque está dando like na rede social. No nosso entendimento, a gente tem que buscar o porquê, e tá mesmo, será que é, será que não é, e tentar extrair dados, né, e números para poder defender se é bom ou se não é, e aperfeiçoar, né? Então, com isso, a gente finaliza, né? Tem uma outra, não sei se vai ter um intervalo, mas essa frase que eu deixo para vocês: a disciplina é a ponte entre metas e conquistas, voltando ao aspecto inicial da nossa filosofia, que é disciplina, certo? Então, muito obrigado a todos, e qualquer dúvida, pergunta, estamos à disposição.